Olá, está começando a partir de agora aqui na TVL de Blumenau, mais um TVL Debate. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico, que é a proposta de redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos de idade. Os nossos convidados, o vereador Zeca Bombeiro, do Partido Solidariedade, o repórter policial, ex-policial civil também, investigador Natanael de Oliveira, o defensor público, Dr. Jorge Calil Canuti Neto, e o nosso Renildo dos Santos, conselheiro tutelar, um dos conselheiros tutelares aqui da cidade. Agradeço muito a participação de todos vocês aqui. Vamos começar então ouvindo a opinião de cada um de vocês, se é contra, se é a favor, e o porquê também, começando pelo senhor, vereador. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com o amigo, é um prazer estar aqui com o amigo Jorge, com o Renildo, com o Natanael, também foi policial, e com o amigo Rodrigo Vieira, repórter. Eu quero lhe dizer que eu sou a favor da redução da maioridade penal, certo? E para 16 anos que baixe a maioridade penal, até porque nós temos vários exemplos, inúmeros exemplos, depois eu vou citar aqui, eu estive conversando com o Dr. Jorge, que na verdade o menor sabe que até os 18 anos nada acontece, então por isso que ele vem praticar vários furtos, e incentiva, é um incentivador, um estimulador de furto. Quando o menor sabe que não vai acontecer nada com ele retornar a praticar o mesmo furto. Então acho que tem que ter penalidade, existem leis que não são cumpridas, como o Dr. Jorge falou, existem leis hoje vigentes, mas não são aplicadas essas leis, não sabemos porquê, e os menores a gente sabe, os de maiores usam inclusive os menores para traficar, para furtar, para cometer delitos, e esses delitos que os menores vêm cometendo, nada acontece com eles. Então, nós temos casos aqui, inúmeros casos, que eu acabei de falar com o nosso amigo Jorge e com o Natanael, que de menores que vão para a delegacia, e chegando na delegacia, eles saem antes que a polícia militar e a vítima de preencher o boletim. Chegou o pai, a mãe, chegou a pessoa responsável pelo menor, o menor acompanha, vai embora, sai da polícia militar, vai para sua casa, para sua residência, e nada acontece. E a vítima fica lá prestando esclarecimento, preenchendo ficha, a polícia militar também, e o menor, por sua vez, é liberado. Então, sim, sou a favor de baixar a maioridade penal. A favor, o vereador Zeca Bombeiro. Dr. Jorge Canuti Calil Neto, defensor público, o senhor defende a permanência, 18 anos, não a redução, doutor. Obrigado pela presença. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, Nathaniel. Boa tarde, Renildo. Senhor Renildo, é um prazer estar aqui. Eu sou defensor público na área de família aqui em Blumenau. E a nossa posição é uma posição até da Defensoria Pública, é de ser totalmente contra a redução da maioridade penal. Fica claro no Brasil que os crimes graves cometidos por adolescentes representam apenas 1% da conjuntura dos atos infracionais aqui verificados. E nós não podemos reduzir a menoridade penal tendo em vista nesse apenas 1% de crimes graves. E o senhor Zeca comentou que nada se faz contra o adolescente, mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem, sim, algumas medidas socioeducativas para aquele adolescente que comete um ato infracional. O adolescente pode ficar 3 anos internados, e no CASEP, no caso, que é um centro de assistência ao adolescente que comete um ato infracional. Ele pode ficar 3 anos na semi-liberdade, e ele pode sofrer também uma medida de liberdade assistida, advertência, dentre outras consequências. O senhor defende que já tem punição para o adolescente. Exatamente, de 16 a 18 anos. Já tem uma punição adequada a esse adolescente. E o que acontece, o poder público, ele ao invés de ficar preocupado em concretizar essas medidas socioeducativas, dando esporte, música, atividades escolares, o poder público ele tenta reprimir mais um adolescente que já está marginalizado, e o envio desses adolescentes aos presídios, e todo mundo sabe das condições e estruturas dos nossos presídios do nosso país, não são adequadas para receber esses adolescentes. Eles são muito mais vítimas na nossa sociedade do que agentes. Então a Defensoria Pública, conhecendo a realidade social em que esses adolescentes estão inseridos, é totalmente contra essa proposta de redução da maioridade penal. Conselho Tutelar, obrigado, doutor Renildo dos Santos, pensa do mesmo jeito que a promotoria pública, que a justiça
de Blumenau. A gente sabe que muitos juristas defendem não, né, a redução da maioridade penal. O Conselho Tutelar, o que pensa disso? No mesmo viés da Defensoria Pública, o Conselho Tutelar também é contra. Até mesmo porque são elencadas várias situações de medidas socioeducativas para esse jovem através da lei do SINASE. Então, a partir dessas medidas previstas na lei, ele já tem. Mas se constata também que a grande ameaça de tudo isso é cometida pelo Estado, porque não cumpre o seu dever. Então, como é que, se ele não cumpre o seu dever, como é que a gente vai exigir das crianças, e nesse caso dos adolescentes, que faça parte deles? Né? É claro que o Conselho Tutelar, ele está dentro do sistema para fazer garantias de direitos. Por quê? Entende-se que se apareceu a demanda dentro do Conselho Tutelar é porque alguma coisa houve de errado, alguma das partes da sociedade e do poder público falhou. E daí o Conselho acaba atuando. Por isso que nós realmente somos contra, porque não vai se resolver o problema, vai só maquiar o problema, né? Então, quando ele vai ao voto aos 16 anos, não é porque ele tem obrigação de ir, mas é facultado a ele. Então, ele vai... E, geralmente, quem vai ao voto nessa situação, adolescente vai ao voto, não é o pessoal lá das periferias, são o pessoal da classe média, que tem mais conhecimento. Então, eu vou estar separando uma parte do acesso, excluindo socialmente, de uma forma até na forma da lei, e, por outro lado, a gente não consegue conceber e garantir o pleno direito ao acesso à educação, ao acesso à saúde, tudo que eles têm previsto a lei. Então, assim, a redução seria um castigo ainda maior, né, à sociedade e a essas crianças, esses jovens. Então, 2 contra, 1 a favor, e para dar peso nessa balança aí, o Nathanael de Oliveira também vai dar a opinião dele aqui, explicar por que é a favor ou contra. Você que é repórter policial, ex-policial também, Nathanael. Meus cumprimentos a todos. Eu quero dizer que é o seguinte: eu sou a favor de mudar a lei, que o menor aos 16 anos seja sim penalizado caso ele venha a cometer algum crime. Só que, para isso vingar, nessa era da cibernética que nós estamos vivendo, qualquer menor de 14 anos acima já sabe muito bem o que é o perigo e o que não é. Porque ele tem o celular, eles são bambas em celulares, em joguinhos, em uma série de aplicativos que dão para essas crianças de hoje ser aguçados na ideia. Agora, se digamos que a lei fosse hoje vigente neste país, baixar para 16 anos, acho que seria injustiça, porque tem que primeiro mudar o sistema. Aí sim eu sou a favor de diminuir, porque do atual sistema do jeito que está, vai pinhuscar esses presídios que são verdadeiros pardieiros, presídios como o nosso aqui de Blumenau, o pior do estado. Aquilo ali é um queijo suíço. Ele foi criado, eu me lembro muito bem, porque na época eu estava na polícia, para 365 pessoas para ser presas lá dentro, e hoje tem mais de 1.000 às vezes. Como é que você vai cuidar disso aí, num ambiente pesado daquele ali, com pessoas que andaram muito tempo no arrepio da lei, que são estupradores, traficantes, ladrões, aqueles que cometem arrombamentos seguidos de furtos, assaltos seguidos de roubo mediante ameaça com armas de fogo. Portanto, eu acho que o governo tem que criar vergonha na cara e criar leis através do Congresso Nacional, para que possamos ter leis para que juízes, promotores, delegados cumpram a lei e que o sujeito, quando vai preso, seja ele de 16 a 500 anos de idade, forma de dizer, que ele sai de lá reciclado e não venha mais cometer crime na sociedade. Mudar a maioridade penal é muito mais fácil do que você melhorar o sistema prisional, não é, doutor? Exatamente. A nossa crítica... Até quero colocar para debater, já que a gente ouviu a opinião de todos aqui, e aí também gostaria da participação do vereador, do Renildo, Nathanael e do doutor Jorge. Por que a opinião pública é tão a favor dessa proposta, já que a gente tem aqui 4 opiniões, 2 que são contra, 2 a favor? Quase 90% da população, dados recentes agora da pesquisa da Datafolha, mostram que a população sim quer a redução da maioridade penal. Por que essa decisão aí unânime quase da população? Realmente os dados são alarmantes e isso significa que a sociedade acompanha os debates a respeito da minoridade penal. A gente sempre tem uma crítica em que o bom senso, o midiático,
da população, ele muitas vezes é levado à repressão e à rigidez da lei. Mas na prática não funciona muito bem assim. Os operadores de direito, aqueles que cuidam do sistema, eles têm uma preocupação mais num contexto social. Esses dados que foram de 87% a favor da redução da maioridade penal, muitas vezes são movidos por certos casos que acontecem na mídia. Esses casos que envolvem uma gravidade, são casos graves envolvendo adolescentes, são levados à mídia e isso leva uma visão mascarada de como resolver o problema. Aquela dentista, por exemplo, queimada, né, por um adolescente. Não sei se foi em São Paulo ou Rio de Janeiro, né? E são casos bárbaros, realmente precisam de uma atenção mais apurada. Mas não é reprimindo. A repressão não significa a solução do problema. A solução já vem sendo praticado. A gente já tem algumas melhoras no cuidado, no trato com o adolescente. Aqui em Blumenau, por exemplo, o doutor Álvaro, que é o juiz da infância e juventude, a doutora Kátia, que é promotora, que já ficou um bom tempo na infância e juventude, a doutora Anne, que é defensora pública, eles fazem um trabalho excelente nessa área, que é de cuidar do adolescente, realmente. Todos são contra nessa área? Eu não sei, eu não posso falar a opinião de cada um, sabe? Mas, no geral, o que eu percebo é que a opinião do profissional do direito que atua nessa área e que lida com os adolescentes diariamente, tem uma preocupação maior com essas medidas socioeducativas. Nathanael, você queria falar alguma coisa? Não, eu quero dizer o seguinte, eu tenho um exemplo de um moleque de 10 anos que dizia o título da reportagem lá no Espírito Santo, se não me engano, em Vila Velha. Velho conhecido da polícia de 10 anos de idade é preso novamente pela Guarda Municipal Armada da cidade lá. Aí ele foi pego com 2 revólveres calibre 38 municiados, com 6 munições intactas cada um, do lado de um outro colega, infelizmente também de menor, de 16 anos. E quando a repórter perguntou a ele por que aquilo, não quero nem saber, mas eu estou chapado mesmo, o negócio eu mato polícia. Você imagina uma criança de 10 anos com um pensamento desse já formado, forjado, só por Deus mesmo, para ele mudar e ser um cidadão, para constituir família e ser um membro da sociedade. Por isso que eu digo que o sistema das leis existentes nesse país, seja para maior ou menor de idade, tem que ser mudada. Mudada mesmo para que depois, repito, a autoridade da lei, que é um delegado de polícia, o magistério, aliás, os magistrados, são juízes e promotores, possam ter uma clareza da lei, porque a nossa jurisprudência, o doutor sabe disso, ela é muito vasta. Um advogado esperto vai lá e acha uma brecha e o sujeito volta para a rua de novo, como muitos casos que nós temos por aí, não precisa estar citando, que a pessoa foi presa, é suspeito número 1, como diz o outro, e até que se prova o contrário, ele não pode ser condenado, passivo de ele ser solto novamente, mas a índole dele, ele vai lá e, mas então tô cavalheiro, vou fazer de novo. Agora, vereador, a maioria da população quer que o rapaz de 16, o adolescente, ou tanto faz menino ou menina, de 17, que ele vá para a cadeia junto com aquele que tem 20, 25, 30 anos. Colocar ele na cadeia vai resolver? Bom, eu quero dizer para vocês e para o nosso amigo Jorge, para o Nathanael, nosso amigo Conselho Tutelar, quero dizer para vocês que foi criado o ECA, certo? O Estatuto da Criança, do Menor e do Adolescente. Eu já vi menores sendo detidos, porque não é preso. Menor, principalmente, é apreendido. Ele é só apreendido, ele não é preso, ele não é algemado, ele sabe todo o direito dele. Os deveres ele não sabe, entendeu? Agora os direitos, você não pode me algemar, não pode me levar em camburão. Quer dizer, ele já sabe que a polícia pode levar no camburão, já sabe que não pode algemar, já sabe que ele tem que ser conduzido numa viatura normal, no banco de trás. Quer dizer, o que vai... Não existe punição, gente. Não existe infração, é que nem eu falei para o doutor Jorge. Você passa numa lombada eletrônica, você é multado. Você é multado a R$100, R$100 passou, daqui a pouco você é multado a 500 e poucos reais, mostrando no bolso. Opa, se eu não reduzir, eu sou penalizado. Quem está pagando a penalidade sou eu. Assim tem que ser com o menor, gente. Agora, esse presídio atual que nós temos, como o Nathanael muito bem falou, não é a solução. Só que o Estado, que nem muito bem o nosso amigo Conselho falou, tem que arcar, sim. Esse menor ele tem que ser detido, ele tem que ganhar estudo, ele pode ganhar um curso profissionalizante em computação,
mas ele tem que ficar 24 horas por dia dentro de uma instituição do qual ele não vai estar em contato ou dia a dia com aqueles presos de alta periculosidade, como foi citado aqui, que é 1% só do menor que pratica o grave delito, o latrocínio e etc., por aí afora, o homicídio. Então, vamos dizer assim, ele tem que ser mudado, e é para ontem isso. Porque quem está lá sendo vítima desses menores, vocês não querem estar na pele do mercado, que você já frisou muito bem, que foi assaltado 4 vezes numa semana, pelos mesmos menores. Então, gente, a gente tem que olhar o outro lado da moeda. É claro, ninguém quer, que nem o doutor muito bem falou, ninguém quer ver o menor lá dentro do presídio. Mas tem que baixar. Com 16 anos, ele tem que ser sim. Ele tem que ser apreendido, tem que ser criado, tem que ser mudada essa lei. O Código Penal brasileiro, como disse o doutor, ele é reformulado direto, mas ele é de 1940, é isso? De 1940, é ultrapassado, obsoleto, minha gente. Entende? Então, vamos mudar. Nós temos que mudar e pensar num país de primeiro mundo. Se os outros países estão errados, não vamos errar igual. A gente vai deixar esse assunto de outros exemplos do mundo para o segundo bloco do programa, porque é bastante polêmica essa discussão, né? Mais de 70% dos países têm a maioridade penal a partir dos 18. É uma pequena parte do mundo que tem, apesar de ter países importantes, aí, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, que agora aumentou recentemente, né, doutor? Mas, Renildo, quero ouvir a tua opinião sobre esse assunto aqui que o vereador colocou. Um adolescente de 16, 17, ele não tem que responder como o de 18, já que você falou antes que vota já, né, como você comentou. Falta punição para o adolescente de 16, 17 anos que comete crime? Na verdade, o adolescente a partir dos 12 anos, isso é a previsão da lei, né? Ele, em situação de ato infracional, ele já tem a previsão, né? De advertência, medida socioeducativa, liberdade assistível, prestação de serviço à liberdade, né? E depois começa a ser liberdade, que daí vai variar o ato infracional dele, né? Ou o quantitativo de ato infracional, mesmo assim, ele tem o devido processo legal como um adulto. Então, assim, está se mexendo num vespeiro e está se dizendo que o Estado realmente ele não sabe fazer o que faz. Ele é incompetente na sua totalidade. Então, assim, o Estatuto da Criança e Adolescente, através de uma lei do SINASE, tem toda uma prerrogativa de ato infracional, de medida socioeducativa, de inserção. E o ano passado já começou um debate em Blumenau para a implementação até 2016 do SINASE, através de várias medidas. O município de Blumenau, através da Ciência Social, o ano passado foi elencado 73 jovens, depois do devido processo legal, eles cumpriram suas medidas e não foram reincidentes. Então, nós temos dados fundamentando isso. Então, se está aguçando uma coisa que não está desviando um foco maior. Há uma falsa sensação da população... Não, atualmente não adianta querer fazer o menor pagar, porque, como eu volto a dizer, o sistema está arcaico. Agora, há uma falsa sensação da população de que, reduzindo a maioridade penal, vai se melhorar a segurança? Existe, doutor? Essa falsa sensação. Por isso que tanta gente é a favor? O que tem que ficar claro é que, se implementar a redução da maioridade penal, esses adolescentes, a consequência imediata é o envio desses adolescentes ao presídio. Não tem outra consequência penal se houver a redução da maioridade penal. Existe sim, como o senhor Zeca falou antes, um centro que cuida, que o adolescente vai ficar internado, ele pode ficar internado por 3 anos. O que se debate em algumas instituições jurídicas é o aumento dos anos dessa internação e não uma redução da maioridade penal, que seria uma medida a ser estudada, com calma, envolvendo a toda a comunidade. Mas o que se debate, o que é plausível, é o aumento desse período de internação nos casos mais graves, naqueles homicídios, latrocínios, nos crimes hediondos. Eu vou além. O tráfico de drogas, por exemplo, é o principal problema, é um problema de saúde do nosso país. E os adolescentes são feitos como uma manobra de crime. Eles são colocados na rua por adultos para vender a droga. E eles fazem parte, esse menino de 10 anos,
que o senhor citou, a gente precisa saber da história dele. Sim, com certeza. Para saber quais consequências, o que a gente pode fazer com ele. Ele deve ter uma história na comunidade dele em que ele viu todas as pessoas lidando com a arma, o pai ou a mãe, o pai traficando. Então, com naturalidade ele chegou até o crime. Sim. É natural para ele. Mas muitas vezes as famílias de bem, da classe média e as famílias mais abastecidas, elas se veem como aquele menor na casa dela. E não quer entender o contexto social, o que ele vive. Então, a gente tem que sair dessa bolha, sabe? Dessas pretensões falsas de resolver um problema com a repressão e saber o contexto social daquele adolescente. Assim a gente vai poder, e já está previsto na lei, poder aplicar medidas socioeducativas que realmente vai mudar a vida daquele cidadão. Agora, essas medidas, elas são eficientes? Eu penso que o grande problema ainda está voltado ao problema familiar. Lá na família. O poder familiar é o grande entrave em que o Estatuto da Criança, isso é uma opinião até própria minha, que se equivocou não trazer o artigo 1634, que é do poder familiar, para o Estatuto. Porque a gente lê o Estatuto Único e Crui e exerce aquilo lá. E daí? Escola diz que o Estatuto tirou direitos. Não tirou, ele incluiu, ele tornou todo mundo igual perante a lei. Né? É o exercício de cidadania. Daí a sociedade leva isso como verdade, sendo que o artigo 1634, que é do exercício do poder familiar, ele é bem tácito, que é dever do pai e da mãe cuidar dos seus filhos. A forma não diz como é que é. Na verdade, é claro, gente, só não pede que seja de forma agressiva, mas a gente vê que no poder familiar é onde tem o maior gargalo, porque eles deixam de zelar pela criança. Isso é uma corrente, gente. Nós temos que entender o seguinte, começa já na família. A criança vai vendo, como disse o doutor, vai vendo os exemplos dos outros, depois ele vai para a escola. Hoje não se tem mais moral e cívica na escola, não se tem mais, os professores não têm mais o direito de repreender um aluno, senão ele está passivo a ser agredido pelo aluno e não pode fazer nada porque ele é de menor. Então tudo isso é uma corrente que leva a beneficiar o adolescente a cometer infrações iguais aos adultos, e eles sabem também que não vai acontecer nada com ele, por isso ele fica a bel prazer. Por isso que eu volto a dizer, tem que mudar, se sou a favor de baixar para 16, desde que ele tenha condições de ir para um local fechado, sem ele pagar a pena dele lá, mas que ele estude, que ele saia de lá um cidadão. E até como o doutor muito bem falou, o doutor falou que aumentou em muito o número de casos que pessoas de maiores pegam crianças, o senhor mesmo acabou de falar, Sim. pegam crianças jovens para traficar, para vender. Claro. Então, quer dizer, o senhor sabe que esse problema existe e tem que ser solucionado, gente. Não adianta nós termos um problema e não querer solucionar, doutor. Entende? Tem que achar uma solução. Agora tem que punir o adulto. Mas aí não depende. Mas aí não depende. Deixa eu fazer aqui uma adolescente. pergunta, peraí um pouquinho. É a tem família. que punir o adolescente que está sendo usado ou tem que punir o adulto que usa o adolescente? Aí é que eu vou chegar. O adulto, você nunca... Não, ele é policial, ele sabe disso. Você nunca vai pegar o adulto com nada. Porque ele usa os menores como mula ou como laranja, não é isso? É os menores que vão estar vendendo a droga, vão estar usando, são usuários e vão estar vendendo a droga. O adulto nunca vai ser preso por nada. Você nunca vai conseguir pegar o adulto em flagrante, como se diz no popular. Você pode fazer uma campana, pegar o suspeito principal que entregou droga para os menores, mas ele está limpo. Ele está limpo. Ele está limpo. Você não pega ele com droga. Então é que nem o próprio doutor falou, ele está de parabéns. O doutor Jorge falou o que está acontecendo na sociedade do Brasil hoje, é isso que o senhor acabou de citar. Vocês são a favor, eu fiz essa pergunta. Agora vocês que são contra. Não tem que ter uma punição exemplar para o adolescente, para mostrar para ele, ó, se você fizer isso, você com 16, com 17, vai para a cadeia, vai para o presídio. Não é uma punição que serve de exemplo, doutor? Rodrigo, o adolescente, como o idoso, como o deficiente físico, ele é vulnerável. Por isso que existe uma lei especial para atender essa vulnerabilidade dele. E por ele ser uma pessoa em desenvolvimento, uma pessoa que ainda não tem uma identidade, não tem uma profissão, ele muitas vezes ele é utilizado, ele é influenciado para cometer crimes. Isso é uma realidade. E a maioria dos atos infracionais foram por influências do próprio bairro, da comunidade. Então, Rodrigo, a pergunta que se faz, e foi uma pergunta muito inteligente, é por que não punir o verdadeiro agente, não a vítima? A vítima, ele precisa de uma proteção.
É por isso que se fala em proteção integral do adolescente. Por quê? Ele não pode ser tratado da mesma forma que alguém que já tem uma maturidade bem maior. Ele é muito mais influenciado por esses adultos. Só para alguns dados que eu trouxe, na Alemanha, nós temos uma cultura alemã. Você vai deixar para o segundo bloco, que está na hora do intervalo. Vamos deixar para depois, doutor. Sim, Com a participação do doutor Jorge, o Renildo, o vereador Zeca Bombeiro, Natânia de Oliveira. Estamos falando sobre a redução da maioridade penal. Vamos fazer um intervalo. A gente já volta aqui com o TVL Debate pela TVL de Blumenau. Até já. Estamos voltando aqui no TVL Debate, pela TV Legislativa de Blumenau. Se você perdeu a primeira parte aqui deste programa, você pode entrar na internet, lá no site da Câmara de Vereadores, no câmarablu.sc.gov.br. Lá você pode ver o TVL Debate, os outros programas aqui da TVL, a hora que você quiser. Nosso tema, redução da maioridade penal. É um assunto que está lá em Brasília, já passou pela CCJ da Câmara, agora tem uma comissão especial que está discutindo, mas foi um sinal de que vai à votação. Até quero começar perguntando isso aqui. Vocês acham que vai passar a Câmara dos Deputados desse projeto, essa PEC? Vai passar. Antiga, já mais de 20 anos em discussão, né, vereador? Está mais de 20 anos em discussão e vai passar porque a pressão vem de 90% da população brasileira. Não é de uma cidade, não é de um município, não é de um estado. De 80% a 90% da população brasileira está querendo que mude, sim, e que baixe a maioridade penal. Natanael. Olha, eu discordo um pouco do Zeca pelo seguinte, porque eu acho que essa lei ela está arriscando a não vingar. Porque é de praxe do Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, A corrente quando chegar da nesse Câmara ponto ali, contra. eles fazem o esquema deles lá, as reuniões, e diminui o quórum para que a votação seja vingada. Por isso que eu tenho meus receios. Tomara que se resolva logo. E né? vocês dois que são contra a proposta, esperam que não passe. Espero que não passe. É um tema que está sendo discutido pela população. Apesar de 90%, 87% ser favorável à redução, eu acredito que esse número vai reduzir pela busca de informação correta, por quem trabalha na área. A gente vê que tem por trás da repressão, existe um contexto social que tem que ser entendido. E eu tenho certeza que nós vamos tentar ao máximo fazer com que essa proposta não passe para o bem do país, porque isso vai significar um retrocesso social muito grande para o Brasil. Renildo. Bem, eu acredito que não deva passar e se passar um retrocesso, a gente vai voltar ainda no estado em que vamos passar a recolher crianças na rua, adolescentes, de qualquer maneira. Então, nós temos que pensar em alternativas. O SINASE, que é uma lei que institui as medidas socioeducativas, elas são muito boas, elas são bem interessantes, e é isso que o Congresso Nacional deveria estar brigando para enaltecer. Informar a população e trazer medidas em que o cumprimento dessas medidas. Eu quero bem dizer que desde a criação do ECA já havia essa previsão do SINASE. Daí o SINASE virou lei, que é a implementação e é hoje a segurança jurídica para a aplicação das medidas. Então, assim, dizer que eles não são aplicada nenhuma medida a esse adolescente é um equívoco, realmente é. É que a sensação que se tem é que ele sai pela porta da frente da delegacia primeiro do que a própria vítima. Porém, a gente tem que advertir que um adulto pode ocorrer a mesma coisa. Se não tiver um flagrante muito bem feito, pode ocorrer a mesma coisa. Né? Constitui-se advogado rapidamente, entra com habeas corpus e já está na rua. Por que o adolescente não tem essa previsão legal? Já que há um uniforme, já que se uniformizou a lei. Essa é a diferença. Agora deixa eu fazer uma pergunta que quero ouvir a opinião de todos. Por que então o adolescente ele é usado quando há um crime mais violento? É ele que segura a arma, é ele que dá o tiro, é ele que mata? Porque eles sabem que o adolescente vai ter uma punição menor? Simples de responder. É porque a maioria dos bandidos sabe que a lei existente atualmente nesse país, ela beneficia as infrações dos menores. Através do Conselho Tutelar,
por exemplo, o menor ele é tratado como uma vítima e não deixa de ser, verdade seja dita. Agora, volto a dizer, tinha que mudar o sistema para os conselheiros tutelares, os defensores públicos, promotores, juízes, policiais, enfim, todos aqueles afins pudessem agir com tranquilidade e rigor da lei e que o menor pudesse ser reciclado, porque do jeito que está hoje, se você colocar no CASEP está faltando gente, eles estão lá sempre fazendo greve por falta de dinheiro. Onde se viu o Estado tem que ir através de uma ONG para depois da ONG pagar. Por que o Estado não é o responsável direto por isso? Quantas fugas que tem lá também, né? Além das fugas. E a maioria, eu, como editor de polícia de 2 emissoras de rádio e um programa de televisão, eu posso dizer para vocês, a Cavalheiro, que a maioria das ocorrências existentes nos arrombamentos seguidos de furto envolve menor. Vereador, não falta punição para o menor nesse sentido de ele sempre é usado pelo maior de 18 anos. O ECA não deveria punir mais fortemente esse adolescente? Bom, eu vou voltar ao ECA, já falei do ECA, né, que o menor só sabe os direitos e não conhece os deveres dele. E quero voltar e dizer para o Dr. Jorge, para o Renildo, que o que faz eu pensar que tem que ter uma punição maior. Acabei de falar que se você, numa infração de trânsito, você está sendo punido no bolso, daqui a pouco você vai ter que reduzir, você vai ficar toda a vida, você vai falir, né? E quero dizer para vocês que no menor acontece até pior. Você frisou muito bem. Os menores, além de ter, que nem o Renildo muito bem frisou, 4, 5, 6 ou 7 ocorrências envolvendo aquele mesmo menor no ano ou no mês, certo? Ou na adolescência dele, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que o menor, que o Natanael muito bem falou, o menor vai ser usado para assumir a bronca. Às vezes ele não é o chefe, a gente sabe disso, doutor Jorge, ele não é o chefe. Ele não é o mentor da ideia do furto, da venda, da recepção, ele não é o mentor, mas ele sabe se estourar, ele vai assumir a bronca. Por que ele vai assumir a bronca? Porque não existe punição. Voltamos no começo do assunto. O Natanael falou muito bem, tem que ser mudado o Estado, o país, certo? Tem que ser feito uma repreensão devida para esse menor, porque esse menor, com certeza, lá no seio familiar faltou tudo. Faltou mãe, faltou pai, é casal separado, é filhos criados pelos avós, é filhos deixados para a tia dar uma olhadinha, educação não se dá com olhadinha, todos nós sabemos disso. Então falta estrutura, falta estrutura. Então que o Estado dê essa estrutura, doutor. Que o Estado dê, que o governo federal dê, que crie essa estrutura que o Natanael muito bem precisou. Vamos criar um centro onde esse jovem vai para lá, ele vai estudar, ele vai fazer curso profissionalizante, ele vai sair de lá como cidadão, com canudo na mão, entendeu? E vai poder sim, bater no peito e dizer, eu venci na vida sozinho. No CASEP ele estuda? No CASEP ele estuda? Lá no CASEP, no CASEP tem atividades educativas no CASEP, sim. Claro que o que falta muito, né? Tem que ser implementado atividades esportivas, musicais, mas existem atividades dentro das medidas socioeducativas. Uma questão que tem que ficar clara é esse pensamento de que a gente tem que reduzir, porque justamente o que é manobra, leva a uma concepção de que sempre a gente vai ter que reduzir. Então, quando a gente reduzir para 16 anos, os menores de 15 e 14 anos vão ser utilizados como manobra. Depois a gente reduz para 14 e por aí, em seguida, até chegar em níveis absurdos, em criança vão para os presídios. Por isso que tem que mudar. Essa concepção, ela leva a esse tipo de consequência. Agora, o aumento da pena no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, hoje são 3 anos, no máximo. E aí, quando ele completa 18, a ficha dele ainda fica limpa. Rodrigo, essa é uma medida mais razoável e tem que ser estudada. Porque ao invés de reduzir a maioridade penal, aumenta-se a internação do adolescente no centro competente para isso. Ou seja, hoje, atualmente, é de 3 anos. Discute-se muito nas universidades, nos fóruns, essa possibilidade de se aumentar a quantidade de tempo que ele fica internado. Hoje, de 3, pode-se pensar em 5, 7, em padrões em que o adolescente vai ter um tempo maior para se readaptar à sociedade. Mas não se pode pensar que vai ter outro centro, outro presídio que vai cuidar de adolescentes se acontecer a redução da menoridade penal. Ele vai direto para um presídio que é considerado uma escola do crime. Sim. Tanto que a reincidência de quem está no presídio é muito maior do que quem está no CASEP, né? Mas o adolescente. E depois tem um detalhe. Hoje é 3 anos que ele pode até ficar no máximo.
Mas no momento que ele, olha como a nossa lei ela é complexa. Depois que ele passa a maioridade, como é que ele vai ficar? Vai alcançar a maioridade pagando por um crime da menoridade? Tem uma previsão no ECA que estipula que mesmo Até 21, né? até 21 anos ele pode cumprir a medida. Sim, ele Ou pode. seja, se um adolescente de 17 anos comete um ato infracional grave e ele é internado, ele pode cumprir essa medida até 21 anos de idade. Nada impede também que essa idade máxima seja aumentada também. Isso não pode aceitar. Isso seria uma discussão mais razoável. Mas a prática hoje é só até os no nosso 18. contexto. Não é isso que está se discutindo no Brasil, né? Atualmente. Não é isso que está sendo maioridade discutido. penal. Deveria estar sendo discutido. É o que deveria estar sendo discutido. É o quê? É a implementação, é a responsabilidade do Estado com todos os adolescentes. Nem deram bola lá na Câmara dos Deputados. Um dado muito importante é que na execução penal, no presídio, 70% das pessoas que são presas, elas reincidem em crimes. Ou seja, a taxa de reincidência é muito maior quando a pessoa vai no presídio. Ou seja, há uma pequena ressocialização. Já No socioeducativo. nas medidas socioeducativas, apenas 30% de reincidência. Ou seja, as taxas de ressocialização são maiores quando a pessoa tem uma idade menos avançada do que um adulto que já está no presídio. Enviar esses adolescentes para o presídio não é a solução mais Do jeito plausível. que está, não. Agora, os crimes envolvendo adolescentes, eles estão aumentando. Eu vi dados agora de São Paulo recentemente, que lá tem como é que é o nome da instituição que eles têm em São Paulo, que cuida de adolescentes, que é bem famosa. Me fugiu aqui o nome agora. A nível do Brasil está acima Mas do 1%. em 10 anos, 80% de aumento envolvendo crimes envolvendo adolescentes. A população quer alguma medida, não quer, Vera? Exatamente. Até quero falar para o Dr. Jorge, que ele frisou muito bem. Eu quero citar um exemplo que o senhor ia falar da Alemanha e acabou não falando. Vamos entrar agora no assunto envolvendo o mundo. Nos Estados Unidos, por o menor saber que ele vai preso, que ele pega a prisão perpétua, também o senhor sabe disso, ele pega a prisão perpétua, de cada 100 mil adolescentes, é mais ou menos isso. Pode ser que eu errei o número. 100 mil adolescentes, um só pratica o grande delito que nem vocês falaram. Homicídio. E aqui não, aqui é diferente. Aqui por não ter nada aumentou. Aumentou por quê? Porque os grandes larápios, aquelas pessoas, os mentores dos furtos, dos roubos, dos tráficos, eles usam os menores. Quer dizer, aí voltamos aonde nós começamos. Se fosse uma lei que vingasse, que funcionasse, com certeza não estaria aumentando por 80%. Suzé, você pega os Estados Unidos com 500 anos de Constituição, que a quarta emenda deles, que seria a nossa artigo 5º da Constituição, o pleno direito, e lá é elencado todo o pleno direito da família, das questões sociais, lá dentro do artigo 5º da Constituição brasileira. A nossa Constituição só tem 27 anos. Ela é extremamente nova. E a gente ainda não consegue nem aplicar o que a gente tem ali dentro, efetivamente, pelo poder público, não pela sociedade. Então, essa diferença, essa sensação que a gente olha para os Estados Unidos, que tem 500 anos de história, com uma Constituição extremamente rígida, onde são educados desde a sua infância, inclusive tem matéria de direito dentro da sua instituição. Agora o senhor vai dizer que seu filho vai cumprir aqui sem um pleno conhecimento? Lá eles têm pleno conhecimento. Lá eles sabem que se errar, vão cumprir a medida. Aqui não funciona. Aqui o sistema público não levou essa informação. Criou-se a Constituição e o povo brasileiro, por ser um pouco mais relapso, não estuda o básico que é a Constituição, nem lê. E muito menos não se implementa na escola o conhecimento dos seus direitos e obrigações. Porque quando se fala em direito, fala em obrigações junto, né? O Estatuto da Criança, depois criado em 90, ele elencou os direitos, né? Mas não existe direito sem obrigação. Direitos e deveres, está bem claro lá, né? Então, assim, isso tá que é claro o a coisa. Por exemplo, eu vejo todo dia a saída de 3 escolas, 2 pagas e uma pública ao meio-dia. É inadmissível que essa molecada fazem, mal educado, tratando mal as pessoas. Saem dos bancos colegiais e vão para a rua. Meu Deus do céu, isso tem que haver uma mudança nesse país, começar desde a família. É aquilo que eu disse, é uma corrente.
para que os menores não fiquem, quando chegar a idade de juízo, como se dizia antigamente, dos 14 anos em diante, cometer infrações de xingar o pai, dizer, não, bota a mão em mim. Quantas vezes eu já ouvi menores dizendo, no tempo que eu estava na polícia, bota a mão em mim que eu vou te processar, vou chamar o promotor fulano de tal. Entende? Então eles já tinham aquilo na cabeça. Para o crime, para o lado osco da lei, eles estão a cavaleiro. Agora, para ser... eu pergunto, eu já fiz perguntas, já dei palestra para ir perguntando assim, como é que é o nome do atual presidente da Câmara de Vereadores e a mesa diretora? Os menores não sabiam dizer. Agora, como é que se aplica aqui para pegar não sei o que no celular? Eu sei, tio. Então, eles estão interessados com outros assuntos, né, Natanael? Eles estão interessados com outros assuntos. Vamos pegar os exemplos do mundo agora. A gente costuma, aqui no Brasil, muito se espelhar lá fora. Como é que é no mundo, doutor? Em outros países, a punição para o menor infrator, para o adolescente, para os jovens? Fazendo apenas uma introdução, o Brasil é o 4º país onde mais se prende no mundo. Só atrás dos Estados Unidos, Rússia e China. Então aqui se prende sim, e se prende muito. Então, a gente tem uma visão na mídia em que ninguém é preso. Esse dado ele prende e solta ou é que é preso e fica preso? É preso e fica preso. Tá? Dentre prisões provisórias e prisões definitivas, no caso. Os Estados Unidos têm um sistema prisional muito avançado. O nosso sistema prisional, ao contrário, ele é muito defasado. Nós não conseguimos ressocializar nem os adultos. Na verdade, é uma escola do crime nossas prisões. Sim. Não se pode imaginar a entrada de adolescentes nessas prisões que já estão defasadas. São masmorras nos nossos presídios. E tem a superlotação também. Nossos presídios estão superlotados. É a nossa realidade aqui de Blumenau, que é um dos piores presídios do estado. Na Alemanha, recentemente, a maioridade penal ela aumentou. Ela foi... A responsabilidade penal juvenil começa aos 14 anos, aqui é aos 12. Ou seja, lá se começa uma responsabilidade juvenil até em idades mais avançadas do que no Brasil. Lá de 18 a 21 anos, o sistema alemão admite o que se convencionou chamar de sistema de jovens adultos. Ou seja, a maioridade penal lá é de 18 a 21. É um sistema de jovens adultos. Por quê? Eles viram, e a cultura alemã aqui é presente, eles viram que a repressão em presídios não funciona. Inclusive nos Estados Unidos. O sistema prisional americano não funcionou porque não se reduz a violência com o medo da repressão. A única coisa que reduz a violência é dando condições às famílias, é tendo alguém que te ama, é o Estado implementando políticas sociais, como o esporte, a música, a educação. São professores mais bem qualificados, são operadores jurídicos mais bem qualificados, a valorização do conselho tutelar. Esses órgãos públicos têm que ser valorizados para que medidas assistenciais, sociais sejam aplicadas para esses jovens e não abandoná-los. Hoje, 70% dos jovens são jovens negros e pobres. Vai se marginalizar mais ainda o que já está marginalizado, à margem da sociedade. Nós vamos colocar esses adolescentes que não têm oportunidade de vida em uma prisão. Vereador, você acha que vai diminuir o número de crimes, vai diminuir a criminalidade, reduzindo a maioridade penal? Bom, é que nem frisou o Dr. Jorge e o Renildo, eles falaram muito bem o que falta no Brasil. Ele acabou de citar o que falta. Falta tudo. Falta, sim, os centros para nós reabilitarmos esses jovens, para trazer esses jovens de novo à sociedade, seja pobre, seja preto, seja de menos poder aquisitivo, vamos falar assim, certo? De menos poder aquisitivo, mas ele precisa ser reabilitado, certo? Tem que entrar lá, tem que ter, o Natanael falou muito bem, não pode ser preso no presídio, já começa por aí. Tem que ter, sim, ele vai ser repreendido no centro, onde esse centro ele vai estudar, ele vai praticar esporte, ele vai fazer um curso técnico profissionalizante, ele vai sair de lá com canudo, vai sair vencedor. O que ele não teve de família, que eu acabei de falar, não teve pai, não teve mãe, o pai e a mãe é separada, criado pelos avós, é criado pela tia, ou uma olhadinha pelo tio, é isso que está faltando. Está faltando sim o Estado e não só o Estado, o Brasil e o Estado fazer o papel deles. E o papel deles onde é que está? Reabilitar esses jovens, mas quando você fala em repreender o jovem, é repreender o jovem para trazer ele de volta à sociedade formado.
formado. Eu falo em trazer esse jovem, seja na era da computação, seja como engenheiro mecânico, seja qual for a área. Ele No tem que mínimo, ser- um curso técnico. no mínimo um curso Sim. técnico. Ele tem que sair de lá com canudo. Sim. E sim, já até o Estado teria por obrigação de já deixá-lo empregado, inclusive, se ele Agora, fizesse. ele quer, esse menor infrator, esse adolescente que comete crime, ele quer estudar, ele quer Mas se isso seria a qualificar? punição dele, Rodrigo. Isso seria a punição dele. Mas não se Não coloca interessa. na goela Mas- abaixo para ele, Mas, na Zeca, atualidade. o SINASE, desculpe, Isso já está o previsto? SINASE, a lei prevê isso e já é aplicado desde 90. O problema é que aumentou demais alguns índices. E esse comparecimento do jovem lá deixou uma sensação de impunidade. Porém, o Conselho Tutelar e os demais órgãos que atuam junto, né, sabem que esse jovem é aplicado à lei. Né? A medida socioeducativa, né, através da PSC, prestação de serviço à comunidade e prestação de serviço e liberdade assistida, são medidas pertinentes àquelas infrações em que o adulto, vamos imaginar que assalta ou rouba sem é de pequena monta. Ele vai sofrer ele não chega a ser preso, um adulto nessa situação. O adolescente, ele inclusive tem que reparar o dano. O que eu e digo o Conselho Tutelar se preocupa é o quê? Por que os pais não estão sendo punidos? Só que o que acontece? Por vezes são essas famílias as mais carentes. E daí o serviço público não chegou. Não chegou levando uma melhor condição, uma melhor educação. Né? Pega o Morro da Dona Edith, pega alguns morros da região, você vai ver a dificuldade. Eu quero só deixar bem claro, há poucos dias atrás foi implementado na educação de 4 a 5 anos no sistema de educação, né, as crianças. Sendo que a meio período no sistema de educação, outro meio período em casa. Alguns pais tiveram que pedir a demissão para cuidar do seu filho em casa. Sim. Então, a ausência do serviço público vai resultar em outra coisa. Vai ter criança cuidando de criança, trabalho Falta infantil. de creche também. Também traz reflexos E daí, assim, nessa questão tu da vai criminalidade. ver, tem outras coisas que vai refletir aonde? Na ponta. Isso se Agora, torna até uma utopia, porque até nós chegarmos a esse ponto, por exemplo, está faltando mais conselheiros tutelares, eles estão trabalhando acima do normal, a gente sabe disso. Está faltando mais defensor público, está faltando mais policiais nas ruas, está faltando mais vontade política da sociedade. É o sistema que você comentou antes, né, Nathanael? O sistema faz parte de tudo isso. Ele, para mim, na minha concepção, ele está arcaico. Momento que é uma utopia, mas se modificasse isso, às vezes eu sonho. Sou muito sonhador nesse ponto. Pô, tomara que eu ainda não saia dessa para uma outra, de ver, por exemplo, bons políticos fazendo boas leis, pelo menos na educação, saúde e segurança. Agora, é consenso de todos vocês aqui que se reduzir a maioridade penal não se diminui a criminalidade? Do jeito que está hoje, não. Não, do jeito que está hoje, não. Tem que mudar, tem que mudar. Eu sou a favor também de reduzir mudando. Deixar bem claro. Mas o que tem que ficar claro, Zeca, e é uma consequência natural do direito penal, do sistema penal, é que se reduzir a menoridade penal, vai aumentar. Esses adolescentes vão para a prisão. Não se vai ter um centro. Aí vai ser pior. Hoje já se tem esse centro que cuida desses adolescentes. O que falta é mais investimento do poder público nesses centros. Ampliar o sistema. Ampliar o sistema do SINASE. E o Poder ampliar. Executivo que tem essa responsabilidade. E o nosso Estado tem até 2016 para cumprir o SINASE, que é uma lei nacional. Então, muitas vezes nós queremos a mesma coisa, mas as consequências que vão ser diferentes. As consequências da redução da menoridade penal vai tratar todo adolescente como um criminoso adulto. Essa discussão vai continuar, está lá em Brasília e tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Vereador Zeca Bombeiro, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, tratando desse tema importante, né, que envolve todo o país. Mas sempre é bom a gente falar de segurança pública, né, e mudanças que podem acontecer também, vereador. Obrigado. Rodrigo, eu agradeço ao Rodrigo, ao amigo Jorge, conheci hoje, parceiro, ao Renildo, amigo Renildo do Conselho, ao Natanael, repórter, policial aposentado, como eu também, e estamos sempre à disposição para debater esse assunto. Obrigado. Natanael de Oliveira, muito obrigado pela sua vinda hoje aqui também na TVL. Um abraço para você, Rodrigo, um abraço a todos os componentes desse debate, esperamos que nosso país mude. Natanael de Oliveira, que é repórter policial da Rádio CBN, também da TV Galega, da Rádio Globo e da TV Galega, tem o programa lá Polícia Notícia. Vereador Zeca Bombeiro, mais uma vez, muito obrigado, do Partido Solidariedade. Doutor Jorge,
Calil Canuti Neto, defensor público. Doutor Jorge, muito obrigado pela sua vinda aqui. Sei que o tempo, né, é corrido lá na Defensoria Pública, como o Nathanael disse, tem poucos defensores. Se eu conseguir encontrar essa agenda aqui, muito obrigado. Rodrigo, é um prazer imenso, eu agradeço pelo convite. Zeca, meu grande amigo. Nathanael, obrigado por tudo. O senhor Renildo, muito obrigado. Foi uma discussão muito produtiva. Eu espero que o cidadão que nos ouviu tenha ficado feliz com a discussão. E por mais que tenham ideias diferentes, a gente está contribuindo para um futuro melhor da nossa comunidade e do nosso país. Que o público de casa tire as suas conclusões, né? Claro. Faça a sua análise também. Renildo, muito obrigado. Obrigado ao Conselho Tutelar por ter vindo aqui também representar essa importante instituição. Um abraço. Eu agradeço, Nathanael, Zeca, a você, Rodrigo, ao Jorge. Obrigado. É uma missão importante, eu acho que a gente tem que trazer à tona, sim, né? Falar dessa preocupação de que não é bom para a sociedade a redução, mas que cumpra-se a lei. O cidadão está evitando, não está cumprindo a lei. Então a gente precisa, cidadão eu digo também em todo, né? Os estados e municípios, toda a organização não está cumprindo o papel dele. E é o que mais deficiente no sistema. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Renildo dos Santos, que é conselheiro tutelar, um dos conselheiros tutelares aqui de Blumenau. Assim a gente fecha por aqui o TVL Debate na TV Legislativa de Blumenau. Hoje falando sobre redução ou não da maioridade penal no Brasil. O tema está lá em discussão em Brasília. A gente fecha aqui então o TVL Debate. Lembrando que você pode acompanhar este programa aqui na internet a qualquer hora do seu dia. E voltamos então a qualquer momento aqui na TVL de Blumenau com este ou qualquer outro assunto que mereça destaque. Obrigado você de casa. Até a próxima. Tchau, tchau.